Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martínez e hoje eu vou comentar a respeito da crise na igreja e também sobre os neocons. Bom, é evidente que estamos numa crise enorme dentro da nossa igreja, Santa Igreja Católica Apostólica Romana, do qual sempre teve crises, com a diferença de que todos os erros sempre foram combatidos com força, por santos, por um clero forte, por leigos que amavam, davam suas vidas pela igreja. Hoje, o povo católico não faz mais isso. O povo católico gosta de passar a mão nos erros, gostam de passar a mão nos pecados, gostam de jogar os problemas para debaixo do tapete. Quando isso é evidentemente um erro, é covardia. Por exemplo, muitos católicos, no caso os neocons, são um tipo de sujeito que ficam horrorizados quando um padre da TL profere uma homilia pró-comunista, uma homilia voltada para a teologia da libertação, dos negócios dos pobres, esse tipo de coisa. Ou um padre, quando, por exemplo, um padre faz uma missa afro lá em alguma paróquia, ficam horrorizados, mas ficam de pico calado quando se trata do alto clero, dos escândalos do alto clero. A saber, por exemplo, o Papa Francisco receber uma estátua de um herege safado, pilantra, a saber, Martinho Lutero, excomungado, que causou um desastre na civilização, de conversar com esses luteranos, e não dizer que a Igreja Católica é verdadeira, mas que eles podem lá continuar com o seu culto falso. Por quê? Porque todos os líderes do alto clero, desde o Concílio Vaticano II, têm a concepção da liberdade religiosa, que foi introduzida ali no Concílio Vaticano II, baseado-se também naquele lema, liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa, que infelizmente esteve no Concílio Vaticano II. Infelizmente. Então o que acontece? Ficam calados com o encontro de Assis que foi realizado pelo Papa São João Paulo II, que eu não vou negar que foi Papa, não vou negar que é santo, não cabe a mim fazer esse juízo, mas cabe a mim assim falar que o que ele fez ali no encontro de Assis foi um erro evidente. Ele se colocou em pé de igualdade com as outras falsas religiões. Foi um erro. Foi um erro, não tem como negar. A inteligência, ela capta isso. O evidente não pode ser negado. Foi um erro. Assim como foi um erro ele ter beijado o Corão. Foi um erro. Assim como foi um erro também do Papa Bento XVI, que inclusive é um Papa que eu tenho admiração, gosto muito do Papa Bento XVI, tenho os livros dele, leio esses livros, gosto bastante do Papa Bento XVI, mas ele errou também nos encontros que ele fez com ecumênicos, com judeus, esse tipo de coisa, com os islâmicos, fez a mesma coisa que o Papa João Paulo II. Claro que em menor gradação que o do Papa João Paulo II, que realmente teve ali um empenho ecumênico gigantesco. Mas agora assim também com o Papa Francisco, que sinceramente ele é Papa, eu não vou negar isso, ele é Papa. Ele é o sumo pontífice da igreja, ele é o comandante da Igreja Católica Apostólica Romana de nossos tempos. Mas o governo dele é um desastre. É um desastre. É evidente que há uma grande campanha de difamação da Santa Igreja Católica desde sempre. Contudo, nem tudo que é dito por aí é falso. Realmente o Papa Francisco faz declarações escandalosas, errôneas, feias. O que dá combustível para tudo que é tipo de gente inimigo da igreja atacar com tudo. E não é possível que um homem que está no mais alto posto do clero não tenha noção de que o que ele fala tem consequências. Por exemplo, tem uma fala do Papa Francisco que ele fala que o proselitismo é um veneno para o ecumenismo. Então não vamos mais catequizar ninguém, evangelizar ninguém. É isso que pode levar uma pessoa a acreditar. É errado eu convencer os outros que a minha religião é verdadeira. Então não vamos mais evangelizar ninguém. Dane-se o trabalho lá dos jesuítas que deram sua vida para vir evangelizar os índios. Dane-se todos os missionários que morreram lá na África para evangelizar pessoas que estavam sob a espada do Islã. Dane-se tudo isso. Me desculpe, mas o Papa Francisco errou feio nisso. De ficar falando que o proselitismo é um veneno. O que é o ecumenismo? O ecumenismo é quando você
tem a noção de que você deve se reunir com uma outra religião e querer buscar a conversão daquela pessoa, porque você sabe que a sua religião é verdadeira. Porque fora da Igreja Católica não há salvação. E você sabendo que não há salvação fora da Igreja, você vai buscar a salvação da outra pessoa. Como? Mostrando a ela que a religião católica é a verdadeira. Então um encontro ecumênico ele não deve ser um ponto de vamos aqui apertar as nossas mãos e se entender. Você fica com sua religião e eu fico com a minha. Não, não é isso. O verdadeiro ecumenismo é se sentar como pessoa, com uma outra pessoa e falar: a minha religião é verdadeira por causa disso, disso e disso. Agora, contra-argumente. Isso é um verdadeiro encontro ecumênico. Não é esse negócio de se reunir numa sala e apertar a mão de todo mundo e dar sorrisinho. Você está dando aval para o outro continuar no erro. Gente, quanto maior a nossa hierarquia, a nossa posição que Deus nos dá, maior a nossa responsabilidade diante dele. Por exemplo, se eu sou pai, eu sou responsável pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu lar. Se eu sou padre, eu sou responsável pela minha paróquia, pelas almas dos meus paroquianos. Se eu sou bispo, eu sou responsável pelas almas dos meus sacerdotes, dos padres. Eu sou responsável pela minha diocese. Sou responsável por uma quantidade de almas maior do que a de um padre que é pároco. Se eu sou um cardeal, mais ainda. Se eu sou um papa, a igreja inteira, mais ainda. Uma responsabilidade gigantesca. Então o que acontece? Voltando aos neocons. Os neocons também são caras que adoram, né? Adoram no sentido pejorativo, tá? Gosto muito dos Estados Unidos, de Israel, né? Da Inglaterra, que não são exemplos de nada. Eles colocam eles como grandes exemplos da civilização, quando esses estados são apóstatas, não seguem a doutrina social da igreja, não respeitam o reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme com as primas, né, que foi pelo Papa Pio XI, né? Não aceitam o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não aceitam que Jesus Cristo é o rei do universo. Não aceitam, são apóstatas, são materialistas, não são exemplo de coisíssima alguma, mas amam o americanismo. E odeiam, por exemplo, Portugal e Espanha, que são formadores da nossa civilização aqui, que é a civilização cristã menor, né? Que é o quê? Império Português, Império Espanhol, que por sinal foram incríveis. Levaram a palavra para um monte de lugares. Quantas almas foram salvas por causa dessa evangelização dada por esses dois impérios, desses dois estados que são xingados pelos neocons. No entanto, há uma outra vertente de neocon. É os caras que até aceitam que realmente a Península Ibérica, os valores ibéricos são de ordem brasileira, né? São da ordem do nosso país, mas são caras que são, por exemplo, ecléticos. Eles misturam as coisas mais contraditórias do mundo. Por exemplo, eles pegam Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, misturam com autores seculares, fazem uma mistureba que leva à gnose. Um monte desses caras aí, desses rapazinhos aí que ficam estudando, são um bando de gnóstico. Bando de gnóstico. Os caras conseguem pegar autores bizarros aí, que eu não quero nem citar nome. Não quero nem citar nome, mas fazem uma mistureba horrível aí. E estão sujando o intelecto com coisa que não deveria. Deveria o quê? Pegar, por exemplo, Catecismo Romano, estudar o Catecismo Romano. Ó, esse livro aqui, se todo mundo lesse, não precisaria nem ler um bocado de livro que tem aí. Ó. Só isso daqui, ó, decorar tudo que está aqui. Isso aqui é muito poderoso para a nossa alma. Muito. No entanto, esse tipo de pessoa gosta de ficar lendo livro porcaria de filósofo secular, materialista, né? Outra coisa dos neocons. São sujeitos que, como já bem ditos, né, como já foi bem dito, gostam de jogar a sujeira para debaixo do tapete. São caras que acreditam que o erro, né, que todos esses erros do Concílio Vaticano II é na verdade um erro de interpretação dos supostos modernistas,
quando eles são os próprios modernistas. Se eu escrevo um texto que dá a margem de interpretativa para o erro é meu que fiz o texto, não é o erro de quem interpreta. É evidente que há textos no Concílio Vaticano II, a saber, por exemplo, Gaudium et Spes, os textos lá da liberdade religiosa, os textos até mesmo alguns textos de ordem pastoral, tem um monte de coisa ali errada, escrita, redigida errada, que leva a entender, leva um erro, evidente, leva um erro. Porque o concílio foi pastoral. Se fosse de ordem infalível, não ia ter margem de erro. Aí realmente o problema ia ser a má intenção da pessoa. Ia ser o problema da pessoa. Ela leu errado porque ela leu errado, não por causa do texto. O texto é aquilo. No entanto, esses sujeitos ficam culpando quem interpreta apenas, e não quem escreveu. Quando a evidência histórica mostra que os textos, por exemplo, a comissão preparatória do concílio, que era formada por pessoas realmente ortodoxas da doutrina católica, foram recusadas. Quem vai negar também a participação de teólogos modernistas, a saber, Karl Rahner, de Lubac, entre outros nomes aí? Quem vai negar a participação de protestantes para poder, isso depois no caso do concílio, né, na comissão de fazer o negócio do missal novo, da missa nova? Quem vai negar isso? É fato histórico. É um absurdo as pessoas ficarem negando o evidente para se dizerem fiéis à igreja. Gente, a igreja ela é imaculada, ela é santa, mas os seus membros não são. O magistério, se ele não tiver com caráter infalível, ele pode proferir erros, que é o caso, por exemplo, do Concílio Vaticano II. Ele não foi infalível, por isso que proferiu erros. E ele proferiu erros. Essa é a verdade. Agora, a igreja deixou de ser igreja? Não, não deixou de ser igreja. Ela continua igreja, conforme a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, que fala para todo mundo. O Concílio Vaticano II ocorreu como uma forma de provação a nós católicos, para ver quem que vai se manter na barca de Pedro, firme, por mais que haja tribulações no mar, né, no oceano das tempestades, quem vai fazer furos para que entre a tempestade dentro da igreja, ou quem vai se lançar no mar e se perder. E é o que acontece hoje. Agora, se manter na barca de Pedro não significa fechar os olhos diante dos erros das águas, das tempestades que entram dentro dela, por via de membros traidores, apóstatas safados que fazem isso. O erro tem que ser condenado, tem que ser corrigido e tem que ser dito. Porque negar a verdade é negar a Deus. Não querer corrigir o erro é aprovar. Não querer defender a verdade é negá-la. Já diria São Tomás de Aquino e semelhantemente também o Papa São Félix III. Então o que acontece? Sim, tem que ter sensatez, tem que ter prudência para falar certas coisas. É necessário, gente. A gente não pode chegar emotivamente xingando todo mundo, que não sei o quê. Não, tem que ter compaixão, tem que entender o contexto, sim. Mas, por exemplo, eu já tentei fazer esse negócio com o Papa Francisco. Entender o contexto, por que ele fez isso, investigar por quê, baseado no quê. Mas hoje não tem como. É muitos erros. Não tem como, gente. Não tem como. É desastroso. É impossível. É impossível ficar defendendo um erro o tempo todo. É impossível que alguém erre o tempo todo. É claro que eu não estou falando aqui que tudo que o Papa Francisco faz está errado, gente. Então, não confundam as coisas. Eu não estou falando isso. Estou falando que realmente, das muitas falas que o Papa Francisco faz, declarações, são realmente erradas, errôneas, que abrem margem para o erro. E dão munição para o inimigo atacar a igreja. E ele, como líder, como general, tem que saber disso. Ele tem que saber, e ele sabe disso, não é possível, ele tem que saber disso. Ele tem que saber disso.
Porque, por exemplo, esse negócio de... muitos falam mal do mundo moderno, contra o mundo moderno. Mas são caras que ficam passando a mão na cabeça do Concílio Vaticano II. É o tal de querer... vamos interpretar o concílio à luz da tradição. Vamos entender o concílio segundo o espírito do concílio. Mas que espírito é esse? Que espírito é esse que tem trilhões de espíritos? Então é tipo um protestantismo. Um fala uma coisa. É impossível que uma coisa correta gere tantos erros. Não tem como. Isso. O que é a verdade? A verdade é que o Concílio Vaticano II causou danos à igreja? Causou danos à fé, abriu portas para um monte de coisa. O próprio Papa Paulo VI dizia: a fumaça de Satanás entrou. Eu falava isso. E aí? Quem é católico, quando a gente entra numa missa, né, quando a gente vai participar da missa, a saber, por exemplo, inclusive, hoje tem essa ideia por causa da igualdade, né, que foi colocada no concílio, de que o povo, a assembleia faz a missa, não é o padre que faz a missa, não é o sacerdote, é a assembleia em conjunto com o padre. E isso, inclusive, permite que as pessoas possam administrar, né, administrar no sentido de pegar, né, o dito dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, né, que pegam lá a hóstia e dão para todo mundo, porque é igualdade. Hoje os padres não querem usar batina, não querem usar nem o clergyman, não querem usar nem paramentos, não querem usar nada. Pouco importa, somos todos iguais, né? Todo mundo igual. Eu sou livre para todo mundo, para tudo. Posso ir do jeito que eu quiser para a missa. Eu posso ir com roupa curta, posso ir de chinelo, de bermuda. Dane-se tudo isso, eu sou livre. O que importa é a minha intenção, né? E as pessoas não corrigem os erros, tem medo de falar erro, de ficar visto como extremista, que não sei o quê. Aí o que eles fazem? Então eles fazem um discursinho mais brando, que é geralmente os neocons. Eles, com uma visão de pessoas mais humildes, sensatas e prudentes, abaixa o tom da voz, fala mais fininho e fica fazendo assim na cabeça da pessoa que está no erro o tempo todo. Quando ele tem que falar, você está errado e ponto final. Por exemplo, se dependesse desse clero hoje, desse clero fraco, desse povo fraco católico que tem, eu nunca teria me convertido à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não teria me convencido de que a igreja era verdadeira, baseando-se nessas homilias desses padres, nessas catequeses horrorosas que essas pessoas fazem por aí. Não ia. O que me fez converter mesmo, de querer, é claro, eu não estou esquecendo de Deus, a graça de Deus, a Santíssima Virgem Maria foi de grande importância, eu sempre falo isso, mas eu digo no quesito do estudo. Se dependesse desses padres, eu não teria chegado à igreja, não. Eu fui na base do quê? Das coisas que me contrariavam, com força, com a dureza. Isso que me atraía. Não é a palavrinha mansinha, vamos ser todos irmãos, que não sei o quê. A igreja com aquela voz fina, covarde. Né? Não. No momento que a gente, na missa, a gente fala lá, professa o nosso credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, enfim, até chegar, né, na ressurreição da carne, na vida eterna, a gente está fazendo o quê? Estamos renovando o nosso compromisso, estamos dizendo, a gente está falando diante de Deus, de todos os santos e anjos, que estamos honrando o nosso batismo. E honrar o batismo, assim como também honrar o crisma, é honrar o fato de que nós temos que levar a verdade aos outros. Tá? Porque o nosso Senhor, esse aqui, que é representado por essa cruz, ele morreu por muitos. E ele quer que os homens sejam salvos. E ele deseja que nós demos as nossas vidas, se for necessário,
para que outros se salvem. Agora, você ficar fazendo voz fininha, misturando coisas mundanas com as coisas sagradas, para se dar uma de bonzinho, de humilde, prudente, sensato, quando na verdade você está sendo um covarde, isso não te faz ninguém. Você não te faz católico. Só te faz um pseudo-católico. Porque diante de Nosso Senhor, num juízo particular ou no juízo final, vamos ser cobrados. Vamos ser cobrados do quanto nós defendemos a nossa fé. Do quanto a gente se importou com o próximo. Tá? Porque hoje em dia as pessoas elas têm medo de falar, ó, a Igreja Católica é a verdadeira. Você está numa seita e você está errado por causa disso, disso, disso. Por quê? Tem medo de perder a amizadezinha, de ser visto como extremista, intolerante, blá blá blá. São Francisco de Assis, que infelizmente é visto hoje como um santinho fofinho, né, dos animais, quando entrou lá, ele se confrontou com um sultão, né, lá com um chefe islâmico, ele falou, tua religião é falsa, a minha é verdadeira. Tá? O bonitinho de São Francisco de Assis fez isso, grande santo. Santo Tomás de Aquino falava também que é uma religião de bárbaros que são seduzidos aos prazeres carnais, assim como São João Bosco, assim como todos os grandes santos. Até mesmo os papas anteriores do pós-concílio Vaticano, né, antes do concílio Vaticano II, falavam de todas as seitas, dos erros, repetiam, fora da igreja não há salvação, que diziam a verdade. Não estou dizendo que todo mundo do clero depois do concílio Vaticano II deixou de fazer isso. Não. Existem padres bons, existem bispos bons, existem cardeais bons. Mas são poucos. São poucos. Precisamos de homens e mulheres dispostos a dar a vida por Deus e pela Santa Igreja. Que se dane a opinião do mundo, que se dane a opinião dos mundanos, dos idiotas, dos insensatos, dos retardados. Dane-se, o que importa é defendermos a verdade. Eu darei a minha vida, se for necessário, para a verdade. A saber, Deus, que é a verdade puríssima, Ele que é ato puro, Ele que é o alfa, o ômega, o que veio e o que há de vir. E eu amo Ele, de verdade. Quando eu me converti ao catolicismo, uma coisa que realmente mudou a minha vida, se tornar católico, estar na verdadeira religião. Eu amo estar nessa religião e eu vou defender ela custe o que custar. Eu nunca vou deixar de falar a verdade para ninguém. Eu não vou ficar fazendo carinha de bonzinho, eu não vou ficar fazendo vozinha fina, acobertando os erros, só porque vão me xingar de intolerante, sai de vagantista, red thread, que não sei o que. Tô nem aí pra esses chavões, tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí, cara. Pode me xingar do que quiser, só não pode me xingar de pessoa que não está defendendo a Santa Igreja. Tá? Na verdade até isso pode me xingar, porque aí vai ser mentira, eu vou desmentir. Eu estou defendendo sim, e eu amo a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu nunca vou querer abandoná-la. Eu vou ser católico até o último segundo da minha vida. Até quando eu morrer, quando eu estiver diante de meu Senhor, no tribunal de Cristo. Outra coisa, aproveitando aqui como apêndice do vídeo, muitas pessoas, né, eu vou até fazer um vídeo específico sobre isso, sobre o purgatório. Muitas pessoas têm uma visão de que o purgatório, gente, é um clubinho de férias. Não, o purgatório não é um clubinho de férias. Para você ter uma noção, já diria Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que a pena mais branda que se tem no purgatório, mais leve, ela consegue ser mais terrível e dolorosa que a pena, que a dor e o sofrimento mais intenso e forte que se tem aqui na Terra. O purgatório não é clubinho de férias. Não é. Eu não desejo ir para o purgatório, gente. Eu desejo os céus. Eu quero ser santo. Para ser santo é necessário uma violência. Uma violência para o quê?
Uma violência da alma contra o que é errado, contra o pecado. E uma alma que, como por exemplo, diria os comunistas, né? A religião é uma alienação. Sim, somos alienados. Por quê? Porque nós inclinamos, damos nosso espírito, a nossa alma, a nossa vontade, a nossa imaginação, tudo isso para o nosso Senhor. E é isso que importa. Então sejamos católicos, gente. Sejamos católicos. Todos nós que desejamos ser católicos de verdade vamos ser xingados, vamos ser perseguidos. Isso aconteceu com tantos santos, tantas pessoas aí que morreram, mártires. Não tema. Eu não temo mais disso. Sinceramente. Eu creio na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu creio. E eu quero ir para os céus. E desejo que você vá para o céu também. Desejo, de verdade. Eu nem conheço você. Não conheço você que está me assistindo. Mas eu tenho verdadeira vontade, desejo. De coração, gente. Não estou mentindo, de verdade. Que eu encontre você nos céus. E eu quero ir para o céu. Eu desejo ir para o céu. Eu quero ser santo. Estou longe de ser santo. Longe. A santidade é um Monte Everest. Mas não é impossível. Eu acredito na santidade. E acredito que todos nós podemos ser santos. E para não dizer que tudo que fala do Vaticano II é ruim, vou aqui repetir o que o Vaticano II disse, né? Todos nós somos chamados à santidade, à vocação universal. Isso o Vaticano II acertou em cheio. Sejamos santos. Deus lhe abençoe. Salve Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.